Bom dia, pessoal. Hoje é 20 de abril de 2021, na disciplina de treinamento físico. Hoje a aula vai ser sobre periodização, o caso da caminhada nórdica, o projeto de extensão da URGS, caminhada nórdica para idosos e para pessoas com doença de Parkinson. Quem vai ministrar vai ser o Henrique Leal, mestrando do nosso programa de pós-graduação. O Henrique é professor também do Instituto Federal, lá no Pará, e desenvolve o mestrado com a gente, Hoje ele está lá na região norte, pela questão essa da pandemia, ajudando família, etc., mas faz aí com a gente o mestrado. E estou tentando negociar com ele um doutorado que a gente faça com algum tema da Amazônia, com algum assunto envolvendo isso. Estou tentando plantar ali alguma sementinha que a gente consiga trabalhar com algum assunto que tenha a ver com povos lá da floresta, alguma coisa nesse sentido. Muito bem, gente. Eu vou, depois dessa parte, tá? A gente vai para os tópicos especiais falar da tabela, só lembrem disso, tá? De ficar aí até o fim, que nós vamos falar daquela tabela lá, que inclusive está sendo avaliado e tal. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas agora passa a palavra direto para o Henrique Leal. Tudo contigo, Henrique. Professor, obrigado pela apresentação. Bom dia, gente. Meu nome é Antônio Henrique. Vou apresentar para vocês hoje sobre o projeto de extensão, mais especificamente sobre a periodização do projeto, tá? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, dá para ver, dá para ver. Boa. Então, vamos nessa. A ideia da aula de hoje é mostrar um pouco da periodização do projeto, tá? Um projeto de extensão para idosos e pessoas com doença de Parkinson, um projeto de caminhada nórdica, tá? Esse projeto ele é coordenado pelo professor Leonardo Tartaruga e pela professora Aline Haas. A configuração da apresentação de hoje é uma configuração pré-pandemia, tá? Era o que era aplicado em atividades de campo. Devido à pandemia e outros trâmites, o projeto ele foi reestruturado, até questões de nomenclatura, tá? Mas o que vai ser abordado hoje vai ser nessa configuração ainda de pré-pandemia e pré-alterações, digamos assim, tá? Então, o que é a caminhada nórdica? Ela é um tipo de atividade que ela foi criada, como o próprio nome já diz, ali nos países nórdicos, como uma atividade alternativa para ser praticada durante o verão, tendo em vista que nesse período não tem neve, então eles precisavam criar algum tipo de atividade para continuar os treinos. Então, ela consiste numa caminhada de auxílio de bastões, tem uma técnica diagonal que consiste no posicionamento contralateral entre os membros superiores e inferiores, E a partir disso eu consigo impulsionar meu corpo à frente, aumentar o comprimento de passo, aumento de velocidade e outros parâmetros importantes ali da utilização dos bastões para caminhar, tá? O projeto em si, ele acontecia, durante 3 dias, segunda e quarta eram os treinos, especificamente, de 8 às 11 horas, onde conseguia aglutinar dentro desse horário 3 turmas, cada turma com 20 alunos. Tá? Nas sextas-feiras são realizadas reuniões, tanto da equipe de caminhada nórdica, quanto na sequência ali do grupo de pesquisa Locomotion, coordenado pelo professor Leonardo. Tá? O projeto de extensão, projeto de caminhada nórdica para idosos e pessoas com doença de Parkinson, ele fazia parte de um projeto maior, que era o PPT Parkinson, que é o Programa de Pesquisa e Tratamento para Parkinson, que unia 3 projetos, que era a dança, o jogging e a própria caminhada nórdica, atendendo o mesmo público de idosos e pessoas com doença de Parkinson, tá? Como é que funcionava o desenvolvimento desse projeto, Então, ele está pautado basicamente em 3 avaliações e a partir dessas avaliações a gente conseguia fazer a prescrição desse treinamento, tá? As avaliações iniciais de início do primeiro semestre, era onde dava base para a gente fazer essa prescrição desse treinamento individualizado. As avaliações do final do primeiro semestre, a gente conseguia possivelmente reajustar essa priorização e ao final do segundo semestre a gente conseguia já ter algum parâmetro de resposta dessa priorização. Gente, eu pedi licença para vocês aqui, só vou botar para carregar o computador aqui rapidinho. O Henrique,
O modo de apresentação também tá diferente, ele não tá em modo de apresentação, ele tá naquele painel do apresentador, acho que tu inverteu as telas, alguma coisa assim. É por causa que eu estou usando dupla tela aqui, eu acho que é por isso. Não, tudo bem. Tá, eu não sei, eu acho que o pessoal tá vendo, né, que se alguém tiver com uma telinha menor, deve estar bem pequenininha, né? Mas tudo bem. Eu acho que assim dá para ir assim? Aí melhor, eu acho. Um pouquinho. Então vamos nessa. Então, essa questão das avaliações é isso, são 3 avaliações ao longo do ano, né? Uma avaliação inicial de primeiro semestre para ter os dados, para conseguir prescrever esse treinamento individualizado. No final do primeiro semestre, a gente consegue, talvez, fazer um reajuste se necessário, e ao final a gente consegue já avaliar algum tipo de resultado dessa priorização na população participante do projeto, tá? As avaliações são basicamente em 4 etapas ali, 4 tipos, 4 naturezas de avaliação. Avaliações antropométricas, registros de massa, estatura, comprimento de membro inferior, que é uma medida importante para a gente avaliar alguns parâmetros, tá? Aplicação de questionários, questionários de qualidade de vida, de humor, sono e de depressão, tá? Em ambos os grupos. E para pessoas com doença de Parkinson, a gente aplica 2 escalas específicas, que é o PDRS, que eu vou ter um score, né, desses indivíduos, e o RONIA, que eu vou conseguir também um score, mas que classifica esse sujeito em estágios, né? Vou ter o estagiamento da doença, que é de 0 a 5. Então, o sujeito que é 0 é um sujeito menos afetado pela doença, e um sujeito que é 5 é um sujeito mais afetado pela doença, tá? E vão ter características específicas de locomoção e sintomas também. Na sequência, é efetuado os testes, aplicados os testes funcionais, time up and go, na velocidade autoselecionada de caminhada, que a gente chama aqui de VAS, tá? O teste de sentar e levantar e o teste de caminhada de 6 minutos, né, com e sem bastão, que é o que vai dar base para a gente prescrever, principalmente, o volume dessa periodização, que eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Também é feito avaliações mais específicas quando esse projeto ele tem um fim de pesquisa, tá? Além da extensão. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso, mas avaliações específicas de análise de movimento, através de câmeras, a cinemetria, a gente utiliza o sistema Vicon, e a análise específica de forças que promovem a locomoção, são avaliações cinéticas, são avaliadas através de plataformas de força, tá bom? Então, os locais que são realizados o projeto, são a pista de atletismo e o anel viário. Então, na segunda-feira, geralmente, participamos ali na pista de atletismo e na quarta, no anel viário. Em situações específicas de chuva, por exemplo, ou de mau clima, posso dizer assim, utilizamos o centro natatório, tá? Aquele corredor do centro natatório. A gente só faz adicionar uma botinha no bastão e a gente consegue aplicar esse treino dentro desse tipo de espaço, tá? Uma das vantagens da caminhada nórdica. A equipe que participa do projeto são alunos de doutorado, alunos de mestrado, bolsistas e voluntários, tá? Uma equipe multidisciplinar que envolve algumas áreas como educação física, fisioterapia, nutrição e outras, tá? Em condições normais, sem pandemia, alunos da disciplina de treinamento, essas disciplinas que vocês estão participando agora, também se envolvem nesse projeto, tá? Também participam desse projeto em algum momento da disciplina. Aplicação de treinamento, avaliações e outras atividades, tá? A estrutura das aulas é dada basicamente em 4 pontos. A gente tem mobilização, aquecimento, nessa parte inicial, introdutória. Depois, exercícios específicos, educativos, é bastante importante na aplicação dessa periodização, porque uma técnica adequada de caminhada nórdica, ela proporciona usufruir dos efeitos do bastão de uma maneira mais proveitosa, né? Propulsão à frente, aumento de velocidade, etc. Então, é bem importante a gente estar trabalhando sempre esses exercícios específicos, tá? Então, tem o treino, a parte principal, que é o treino de caminhada nórdica, com volume e intensidade, e a parte final ali, de volta calma, tá? Com alongamentos e etc. Outro ponto bastante importante do projeto, tá, de caminhada nórdica, tanto para idosos quanto para pessoas com doença de Parkinson, é a parte social, digamos assim, do projeto, tá? Principalmente para pessoas com doença de Parkinson, pessoas que antes do projeto tinham bastante dificuldade de socialização, de aceitação, que é um dos sintomas não motores da doença, tá? Comprometimento com a fala, depressão e etc. Então, a gente observa que
existe uma diferença bem importante, tá? Dessa população antes e depois que iniciou no projeto, tá? A gente consegue observar isso com a aplicação daqueles questionários das avaliações iniciais, tá? Então, como é que é feito essa prescrição desse treinamento, tá? Então, a carga desse treino, o volume, ele é dado pela sessão total, né, de treinamento, que é de 60 minutos, e pela distância, baseada no teste de caminhada de 6 minutos, tá? Eu vou falar um pouco desse teste mais à frente. A intensidade, ela é dada pelas velocidades de caminhada, tá? Então, eu vou ter 4 intensidades, 4 velocidades, onde eu vou ter a VAS, que é a velocidade autoselecionada de caminhada. Eu vou ter a INT, que é a velocidade intermediária de caminhada. Eu vou ter a RAP, que é a velocidade máxima de caminhada, que é a velocidade que o sujeito consegue fazer, a máxima velocidade que o sujeito consegue caminhar sem correr, tá? E depois eu vou ter o trote com os bastões. Então, basicamente, essa periodização é dada através de uma avaliação inicial e depois a prescrição, tá? E essa prescrição, além disso, ela é individualizada. Eu vou mostrar mais à frente. Então, como é prescrito inicialmente esse volume inicial, né? Através do coeficiente do teste de caminhada de 6 minutos, né? Como é dado esse coeficiente? Para que ele é importante, né? A partir desse coeficiente, eu vou conseguir classificar esse sujeito de acordo com o desempenho no teste de TC6, tá? Então, esse coeficiente é dado pela relação entre a distância realizada no teste e a distância predita, tá? A distância realizada no teste é a própria resultado do teste em si, tá? Onde eu posiciono 2 cones com uma distância de 30 metros e eu ponho o sujeito a caminhar nessa distância, tá? No período de 6 minutos. Então, no final desse período, eu vou fazer a medição da metragem desse teste. Então, eu vou ter a distância realizada durante o teste, tá? A distância predita a gente consegue quantificar pela essa equação de Enright, ali, 2003, onde a partir de medidas específicas antropométricas que são coletadas inicialmente, de altura, idade, massa corporal, eu consigo ter a distância predita tanto para homens quanto para as mulheres, tá? E a partir disso eu consigo fazer o coeficiente de TCC, que é, como falei anteriormente, um aspecto, um parâmetro bem importante que eu vou conseguir quantificar, vou conseguir classificar esses sujeitos, tá? Essa classificação, ela vai de A1, A2 e A3, tá? Os sujeitos que têm um score abaixo de 0,85, ou seja, tem um desempenho piorado no teste de TC6, esse sujeito é classificado em A1. Tudo que tem um desempenho médio, intermediário, ele vai ter classificação A2, né? O score é de 0,86 a 1,2, e A3 é acima de 1,2, né? Esses sujeitos são classificados, novamente, de acordo com o desempenho no teste de TC6, tá? E também está associado se pessoas com doença de Parkinson têm um score mais baixo, geralmente são classificados em A1 e A2. Idosos sem doença de Parkinson, ali, geralmente tem um score maior também. Então, esse comprometimento pela doença e pelo processo de envelhecimento, a gente consegue classificá-los a partir desse score, tá? Esse score vai permitir a gente dar um pontapé inicial ali na periodização, tá? Vou tomar como exemplo aqui um sujeito A2. Tá? Um sujeito A2 ele vai iniciar essa periodização com 70%, tá? 70% da distância do TCC. Esse score vai permitir a gente tomar essa decisão, tá? Um sujeito A1 ele vai começar o macrociclo dele lá com um volume com 50% da distância do TCC. E um sujeito A3, que é um sujeito menos comprometido, que fez uma distância maior de TC6, ele vai começar com 90%, tá, do TC6 nesse volume individualizado. Tá? Então, percebam que a partir dessa distância realizada no TC6, eu consigo prescrever esse volume de forma individualizada, bom, de acordo com a classificação e necessidade ali de cada sujeito. Aqui eu trago uma tabela desse volume individualizado baseado no TC6, né? Um ponto importante que eu acabei esquecendo de mencionar nesse slide anterior é que esse volume ele vai variar, tá? De acordo com a classificação do sujeito. O sujeito que ele é A1, por exemplo, esse volume baseado no TC6 ele vai variar de 50% a 90%, tá? Na periodização como um todo, tá? Do início até o final da periodização, esse volume ele vai variar de 50% a 90%. Sujeitos A2 de 70 a 110, sujeitos A3 de 90 até 150 dessa distância TC6, tá?
Então, nessa tabela, a gente consegue visualizar um pouco essa questão desse incremento ali de volume, tá? Vou chamar assim. Por exemplo, o sujeito A1, a linha amarela. O sujeito começa com 70% do TC6, tá? Se a gente levar em consideração que esse sujeito inicia com 70% desse TC6, que nesse caso aqui o sujeito fez 365 metros, né? Então, 70% desse valor aqui vai dar em torno de 255 metros, né? E eu esqueci de dizer na slide anterior também que essa porcentagem está na ordem de 5 vezes, né? Então, 70% disso aqui vai dar em torno de 260, 250, arredondando, né? Então, eu multiplico isso por 5 e vou ter o volume dessa seção, né? Que no caso aqui, como exemplo, é a seção número 7, né? As 6 primeiras sessões a gente chama de base, né? Que dentro dessas sessões é bastante importante salientar que é trabalhado a parte da técnica de caminhada nórdica, né? Técnica diagonal, contralateral, de membros e pernas, inclinação de bastão, pressão e alívio da manobra de gripe do bastão, né? Além do treino das intensidades, que eu vou falar mais à frente, mas é controlado através de ciclos de apito. Então, nesse período de base ali também é trabalhado essa questão, tá? Então, é isso. Essa tabela tinha o intuito de mostrar isso, essa variação de volume do início até o final dessa periodização, tá? Aqui eu tenho uma tabela de desempenho, tá? Novamente, a partir desses scores, eu consigo classificar o sujeito. Os sujeitos com pior desempenho no TCC medido aqui, ele vai ser classificado em A1, sujeitos com desempenho médio vão ser A2, e sujeitos com melhor desempenho vão ser classificados em A3, né? Tem uma distância percorrida maior do teste. Pois bem, como é prescrita a intensidade? A intensidade, como falei anteriormente, ela é dada pelas velocidades, né? Então, velocidade autoselecionada de caminhada, velocidade intermediária de caminhada, velocidade máxima de caminhada e o trote, tá? Basicamente, a gente chama isso de sensação subjetiva de marcha ou velocidade subjetiva de marcha, tá? Que ela é controlada através de ciclos de apito. Então, numa velocidade VAS, na velocidade autoselecionada, o sujeito é treinado e ele sabe que ele tem que, quando for executado um ciclo de apito, ele sabe que ele tem que caminhar na VAS, tá? Quando for executado 2 ciclos de apito, ele sabe que ele tem que caminhar numa velocidade intermediária. 3 ciclos na velocidade máxima, 4 ciclos com o trote, tá? Cada velocidade dessa vai ter um tempo de execução, que tem uma relação inversa à intensidade, tá? Então, se eu tenho velocidades mais intensas, esse sujeito vai passar menos tempo caminhando nessa velocidade. Se eu tenho velocidades menos intensas, o sujeito vai passar mais tempo caminhando nessa velocidade. Então, existe uma proporção inversa, tá? A prescrição dessa intensidade também é controlada por uma escala de percepção de esforço, tá? Onde a gente consegue observar o esforço do sujeito no início da sessão, tá? Ao final da sessão e entre as velocidades. A gente espera que em velocidades menos intensas o sujeito tenha um esforço menor e em velocidades mais intensas o sujeito tenha um esforço maior, tá? Aqui eu trago uma tabela mostrando essa relação de volume e intensidade, ou seja, em cada sessão de treino, o sujeito terá um volume baseado no percentual do TC6, tá? E uma intensidade específica para aquele treino, tá? De acordo com as velocidades. Um gráfico de velocidade, de volume e intensidade, né? Como exemplo, um sujeito A1, onde a gente vai ter os percentuais do volume, que são as colunas em vermelho, tá? E as velocidades para cada seção, que são os pontinhos, né? Cada pontinho representa uma velocidade. Então, a gente observa claramente que essa carga de treino ela tem um caráter ondulatório durante toda a periodização, tá? Nós utilizamos uma ficha, né? Um diário de treino, a gente consegue registrar alguns parâmetros importantes ali. Os tempos que os sujeitos passam em cada velocidade, nas próprias velocidades, tá? E outro ponto importante o volume, que é a distância que o sujeito percorre durante o treino, ele pode ser quantificado também através de voltas, dependendo do ambiente que for aplicado esse treino, tá? Se for na pista de atletismo, sabemos que uma volta completa é 1.200 metros, minha volta 600.
Se for no anel viário, uma volta completa é 300. Se for no campo de rugby, é 250. Então, a gente consegue quantificar isso baseado no que o sujeito tem como volume. A gente consegue quantificar isso através de voltas. Coloca isso numa função de Excel. A gente consegue facilitar ali até a comunicação com o aluno. Vai fazer tantas voltas hoje. Diz para ele já sabe o que tem que fazer. Isso é registrado também as voltas, como falei, né? O borg inicial, o borg final e os borgs entre as velocidades, tá? Outro ponto importante do projeto, que vai além do treino em si, da periodização, é um aspecto social, tá? Nos inícios e no final de cada semestre é realizado sempre as confraternizações, a gente consegue agregar todas as turmas, né? Além da equipe que aplica os treinos, né? As turmas geralmente não têm contato, porque quando se inicia uma, finaliza a outra, e eles têm que ir para casa, os seus compromissos e tudo. Então, nessas confraternizações, a gente consegue reunir boa parte dos alunos da equipe. É um aspecto bem bacana e bem esperado, né? Quando se inicia e se finaliza cada semestre. O grupo Locomotion, né, que é coordenado pelo professor e promotor ali do projeto, né? Um grupo que trabalha bem os 3 pilares da universidade pública, né? Pesquisa, ensino e extensão. A extensão é o próprio projeto em si, que estou apresentando para vocês aqui hoje. A parte de ensino, que vai além das disciplinas da graduação, de uma forma geral, porque nas reuniões do grupo existem atividades específicas, a gente trabalha conteúdos específicos, então existe esse aspecto de ensino dentro das reuniões também. E outro aspecto que é bastante abordado no grupo é a própria pesquisa, né? As divulgações científicas provenientes dos projetos de extensão, tá? Que são realizados em eventos científicos, seminários, congressos, simpósios e as próprias publicações em journals, em revistas, tá? Que eu vou até falar um pouquinho no final aí. As apresentações na disciplina de treinamento, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Essa atividade de ensino também é trabalhada dentro do grupo ali. As apresentações em salão de extensão, o salão de SIC, né, com os dados oriundos do projeto de extensão. Alguns registros de participação em eventos, né, nacionais e internacionais. Aqui alguns registros de coletas, já naquelas coletas específicas que envolvem a pesquisa para mestrado, doutorado, os projetos, registros de eletromiografia, atividade muscular, registros de Vicon, de análise de movimento através de vídeo, né? Os pontos reflexivos, marcadores em esteira e análise de plataforma de força, né? Que a gente tem um exemplo. Esse é um teste de equilíbrio estático. Tá? Aqui mais algumas fotos de eventos. Então, eu trago para vocês aqui alguns estudos que foram realizados, né? Que a gente consegue observar os efeitos dessa periodização sobre os públicos atendidos pelo projeto, né? Aqui são idosos, são estudos da Natália Gomes-Luca. A gente conseguiu observar melhoras em parâmetros importantes metabólicos, como, por exemplo, o aumento da economia de caminhada. O sujeito aumenta essa economia, ou seja, ele é mais econômico para se locomover de um espaço ao outro, além de parâmetros importantes ali de funcionais, como aumento de mobilidade, aumento de velocidade de caminhada, equilíbrio e melhora na qualidade de vida. Então, esses são os achados de alguns dos estudos em idosos, tá? Publicados e feitos pelo grupo, provenientes do projeto. Também foram publicados estudos com relação às pessoas com doença de Parkinson, né? Estudos da Ela, estudos da Ana, que avaliaram os efeitos dessa periodização e conseguiram identificar que existe uma redução de assimetria intersegmentar de pessoas com doença de Parkinson. Esse público específico, devido aos efeitos ali da doença, alguns sintomas, ele é um cara blocado, né? Um sujeito que tem dificuldade de associação de cinturas, né? Um dos aspectos bem importantes ali, uma característica bem importante da marcha dessa população. A gente conseguiu observar que essa assimetria ela é reduzida com essa periodização, com intervenções de caminhada nórdica. Além de parâmetros funcionais importantes, como os estudos da Ellen, redução de sintomas motores, enomotores, aumento da velocidade de caminhada, aumento de equilíbrio. Existem também achados com relação à melhora da qualidade de vida dessa população. Esses aqui são alguns achados que eu trouxe para vocês sobre os efeitos dessa periodização, tá? São efeitos
efeitos crônicos, né, provenientes de ensaios clínicos aqui randomizados. E é isso, eu troco para vocês aqui alguns contatos do projeto. A gente tem mídias sociais, no Facebook, e-mail, próprio Instagram, que é colocado alguns estudos, algumas fotos bem legais lá do que a gente trabalha um pouquinho. Se alguém tiver interesse, curiosidade, entre em contato. O que eu tinha para falar era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, o professor quiser fazer algum tipo de complemento, é isso, a exposição. Muito bem, Henrique. Parabéns, cara, pela apresentação. Ficou bem organizado, assim, deu vários aspectos interessantes do projeto, né? Que envolve a periodização também. É muito legal, que vários assuntos ali têm relação mais direta ou indireta, mas sobre a produção e tal, são coisas que são bem legais, assim, né? Que é um exemplo de como a universidade pode, ao mesmo tempo, responder à sociedade e produzindo informação de alto nível, né, que a gente chama assim. Essas coisas não são excludentes, né? Tem muito discurso dentro da universidade que parece que são coisas que não acontecem para junto, né? Que parece que até uma atrapalha a outra quando não deveria ser, né? E eu acho que o projeto esse é um bom exemplo de como não é assim quando a gente consegue simplesmente organizar as coisas bem feitas. Dúvidas, gente, sobre qualquer coisa sobre o projeto aí? Foi engraçado o tempo verbal, né, Henrique? Eu tenho uma dúvida. Diga, Jonas. Aquele teste encaminhado de 6 minutos, eles fazem com ou sem os bastões? Inicialmente, eles fazem sem bastão, né? Inclusive, era uma dúvida nossa, e até uma ideia de fazer com bastão. Até coloquei com bastão ali, já porque pensando numa ideia futura, né? Mas, basicamente, a apresentação que foi feita dessa apresentação para trás, ela foi feita sem bastão. Só que a gente sabe que existe uma diferença, né? Quando o cara utiliza bastão, quando ele caminha com bastão e sem bastão. A gente espera que, ao final do teste, esse percurso ele seja maior com bastão. Mas respondendo a tua pergunta, ela é feita sem bastão até agora. Isso. Jonas, deixa eu complementar. A gente tem até hoje, tá, os projetos que envolvem outros projetos, né, que vieram a seguir. A gente costuma usar o TC6 do jeito que ele tem validade externa, né, e que tem essa questão funcional do dia a dia. Então, a ideia é essa, é ver se o uso de bastão aumenta a capacidade de caminhar sem bastão, né? Um pouco o papo é esse, né? Então, por isso que a gente decide não usar os bastões. Mas já teve até um TCC nosso que a gente não conseguiu terminar, e é um trabalho que está parado mesmo, assim, porque a gente até coletou os dados, que é o TC6 com ou sem bastão. E aí eu já adianto para vocês que o resultado deu mais positivo com bastão, né? Deu mais positivo. O que a gente quer ver também é se há uma especificidade nisso, e quem treinou com bastão teve maior ganho ainda com o TC6 com bastão, porque tem esse lado também, né? O teste não é super específico, né? A gente sempre testa sem bastão, né? Mas tem esse outro lado que é mais mecanístico, né? Que a gente quer entender também sobre o uso. Mas é isso aí. Não acaba sendo sem bastão, porque a gente quer ver a transferência para o lado da saúde, né? Para o dia a dia, que as pessoas geralmente não estão com bastão, né? Eu lembro tu passando nas últimas aulas, aquele senhor lá que tinha bastante dificuldade em caminhar, né? Mas aquele era um caso mais grave, assim, da doença, no caso. A maioria deles consegue até fazer uma boa caminhada, assim. Ou não? Olha, a gente tem de tudo, tá? No início do projeto tinha mais esses casos assim mais difíceis. Depois ficou um pouco mais raro, né? Ficou um pouquinho mais raro assim os casos mais complicados. Mas a gente teve, tá? Tanto é que tem o caso do seu Rolf, não sei se eu já comentei para vocês. O seu Rolf é um senhor que está desde o início com a gente, né? E ele, nos últimos anos, teve muita dificuldade, não conseguia quase ficar em pé, e a gente precisava de 3 alunos para seguir ele, porque o risco de queda era muito grande. E ele já estava no andador, né? Que esse é um mau sinal assim, né? de evolução da doença. E aí a gente não sabia mais o que fazer com a caminhada nórdica. A gente acabou levando esse aluno para o jogging, porque o projeto faz uns 2 anos que a gente faz em colaboração com a Flávia Martinez, a professora Flávia Martinez da Físio, né? No jogging aquático, e com a professora Aline Haas,
na dança, né? Que inclusive coordenou com a gente também há alguns anos ali a caminhada nórdica. Mas a gente está os três coordenando juntos os três projetos. E aí a gente viu a necessidade de botar o seu Rolf dentro da água. E aí ele melhorou bastante. Foi incrível, assim. Ele, de novo, não foi nada demais, mas ele saiu do andador, por exemplo. Ele começou a caminhar com bengala. E isso é muita coisa, assim. Não sei se vocês têm ideia do que é sobre autonomia e impacto mental sobre o aluno, mas ele conseguia ir sozinho, sair da piscina e já caminhar até pegar a bengala dele, e não precisava mais do andador e dessas pessoas, com o exercício aquático. Então, a gente tem alguns casos que são mais duros, mas a gente vai analisando, vai vendo até onde dá para trabalhar com eles, e tem um certo limite ali de bom senso, né? Que muitas vezes nem participa de pesquisa. Isso é outra coisa que a gente não mostra muito. Agora a gente está tentando cuidar melhor. Mas tinham vários alunos que eles não entravam nos critérios mínimos, né? Por exemplo, faziam o TUG, não sei se vocês sabem, lembram qual é esse teste. É um teste funcional muito simples. É simplesmente levantar, caminhar até um cone, não lembro, 5 metros, 3 metros, dar a volta no cone e volta a sentar. Esse é o tempo do teste e é ligado a uma funcionalidade geral. 3 metros, né, João? Obrigado. E aí o que acontece? Nesse teste, tinha alunos que demoravam 5 minutos para fazer. Era uma coisa que a gente não sabia como. Eles não entravam nos critérios mínimos, porque eles não conseguiam usar bastão. Mas o que a gente fez? A gente igual trabalhou com eles, mesmo não sendo sujeito da pesquisa, a gente treinou eles e eles começaram a fazer os testes. Tinha alunos que faziam um teste em 2 minutos, 5, e começaram a fazer em 20 segundos. Assim, uns absurdos de ganho, né? Isso também foi uma coisa muito legal do projeto, né? A gente não abandonou esses casos, embora não encaixassem nos grupos específicos que a gente queria. A gente queria um certo tipo de grupo. Então tem isso também, tá, Jonas? A gente nunca trabalhou com aluno, por exemplo, tem alunos que, quando estão um pouquinho antes de morrer, porque tem que lembrar que é uma doença neurodegenerativa do Parkinson, eles já não conseguem mais caminhar. E, é claro, esses daí não estão no projeto. São aquilo do estagiamento da doença já nível 5, né? Então, a gente geralmente tem níveis menores, até o 4. Geralmente são 3, 2, né? Nível 2 ou 3, né? E o nível 4 é alguns raros, e o 5 não, a gente não tem mesmo, porque tem essa característica, né? Ô, professor, tira uma dúvida. Vocês treinam em 3 locais, né? Na pista, no nadatório e em um outro. Vocês sabiam se vocês já testaram em outro tipo de terreno, solo, para ver assim a qualidade deles, ou sei lá. Não sei se eu me entendeu. Sim, sim. É que a gente, olha, os solos que a gente já fez variam muito mesmo, né? Teve época, agora eu não sei, até o Henrique, eu estou falando sempre agora, mas é o pré-pandemia, tá? Ficou engraçado que isso que eu ia comentar, o Henrique já não sabia bem o tempo verbal, porque na verdade é uma história de antes da pandemia, né? É isso, né? Tem que lembrar sempre, tá? Mas até um ano antes da pandemia, a gente estava usando o anel viário, que é um terreno muito irregular, eu não sei se vocês lembram, tá? Tem gente que conhece aquele caminho indo para as festas lá no canto, lá no fundo, né? Mas assim, tem muito buraco aquele caminho, mas a gente também já fez treinos ali no meio do mato, ali, cruzando toda a grama e mato que tem ali a ESEF, tá? Uns trabalhos bem interessantes, assim, bem interessantes, até pelo contato com a natureza. Sempre tem esse lado bom que a caminhada nórdica é muito forte. Nós usamos isso pela metade, porque tem treinos que são na pista e não é a mesma coisa. Embora o ambiente aberto já ser muito interessante para eles. É muito legal mesmo, né? Isso a gente já fez, tá? Agora a gente tem teorias, tá? É bem importante lembrar, porque, Alexandre, a tua pergunta é bem interessante, porque o uso de bastões, ele nasce no terreno irregular, ele nasce da necessidade, a história do cajado na história do homem, sabe? Eu fui escoteiro, por exemplo, e tinha esse conhecimento geral de a pessoa andar no mato e se achasse um pedaço de pau, tinha sempre alguém que queria usar, né? E se sentia bem usando. E essa que é a sensação que a gente tem com a caminhada nórdica no ambiente natural. As pessoas muitas vezes não entendem por quê, mas se perguntarem para elas, elas querem se manter usando os bastões. Elas se sentem melhor. E a gente está tentando entender, a ciência está tentando entender o porquê disso. Não está completamente resolvido,
mas tem vários elementos, né, de segurança, distribuição de mais massa muscular, coisas assim, e além das características específicas da caminhada nórdica. Mas quando é o terreno irregular, tem esse adicional de instabilidade que o bastão ajuda. Tá? Tem um artigo que a gente está submetendo com os italianos, que é sobre estabilidade dinâmica. Tá? É uma medida que a gente faz, é um padrão ouro de medida de estabilidade, que se chamam margens de estabilidade. A gente mede as margens de estabilidade dinâmica. E a gente tem visto que os bastões auxiliam nas margens de estabilidade lateral, ou seja, ajudam no equilíbrio lateral, muito mais que antero-posterior. Né? No antero-posterior, os bastões são mais usados como propulsores, tá? Mas eles não ajudam tanto na estabilidade, porque no nosso o duplo apoio já faz bastante essa tarefa. Agora, no lateral, ajuda bastante os bastões. E o que a gente acha, Alexandre, isso não está medido, é que quando tu está num terreno irregular, da onde nasce realmente o uso desses bastões, essa necessidade ajuda mais ainda, porque é um terreno onde é um desafio maior, né? E o nosso, como é que se diz? O nosso design corporal é um desafio para a questão do equilíbrio lateral. Nós temos relativamente pouco equilíbrio lateral, assim, é um desafio para nós. Então, os bastões ajudam mais nisso ainda, embora tenha que se fazer estudo, né? Específico em terreno irregular. Valeu, professor. Legal a pergunta, gente. Até tem a ver com o que eu estou escrevendo aí esses dias. É bom, a gente vai juntando vários assuntos que a gente passa noites pensando, escrevendo um parágrafo. E o Henrique está nisso, né? O Henrique está estudando também o uso de bastões, específico com a caminhada do Parkinson, e está nessa discussão exatamente de como ajuda, de como modifica, né? E tem aparecido até padrões diferentes, né, Henrique? Está nos chamando a atenção. Por exemplo, um padrão que é super estabelecido para pessoas que não são doentes, né? Que é o aumento do comprimento de passada quando tu usa bastão. No nosso estudo, Henrique, me confirma se é isso, mas está dando o contrário, né? Os pacientes Parkinson estão usando os bastões e estão reduzindo o comprimento de passada, né? Sim, uma característica bem peculiar ali de instrutores, pessoas que têm uma técnica saudáveis, com técnica boa de caminhada nórdica, que tendem a aumentar esse comprimento de passo, né? E com isso, se impulsionar à frente e aumenta a velocidade, né? Então, pessoas com doença de Parkinson, a gente tem observado que parece que isso é inverso, tá? O sujeito ele aumenta a frequência de passo ao invés do comprimento. Essa utilização dos bastões ele tem características específicas nessa população. E a velocidade parece não ser também aumentada com essa utilização dos bastões, pensando naquilo que o professor acabou de falar, né? Talvez eles utilizem bastão mais com mais para estabilização do que para a propulsão. Resumindo, é isso. É isso aí. Outro aspecto importante ali, acho que foi o Alexandre que falou sobre os terrenos, né? Eu com o professor, ele sempre fala assim, que é importante a técnica, tem que cravar o bastão, não sei o quê. E a gente observa assim, quando é feito no campo de rugby, que tu tens uma superfície que ela é uma espécie de barro ali, não sei, terra, o sujeito consegue cravar o bastão, né? Então, se tu consegue cravar o bastão, tu pelo menos minimiza aquele aspecto. Se ele não tem uma técnica boa, ele cravando o bastão, ele pelo menos consegue se impulsionar à frente, né? Se tu tens uma fixação do bastão. Então, é um ponto importante também. Sim, é verdade. É isso, porque assim, tem terrenos que tem terreno, por exemplo, ali do anel viário, que é um areião, né? É um terreno duro, na real, né? Ele não é natural, ele é natural, mas é específico, é duro ali, é um areião duro, muitas vezes. E ali é mais difícil de cravar esse bastão também, né? Então, também já tem ajustes nisso, né? Lembrando sempre, né, gente, a principal repercussão disso é o fato de não poder se empurrar à frente. E aí tu usa o bastão como muita gente usa em trekking, né? Que não é a técnica correta de caminhada nórdica, usam mais verticalizados, né? Como ele vai escorregar, se tu cravar ele inclinado, tu não vai ter onde cravar, porque o chão é duro e tu vai escorregar, então tu faz uma estratégia mais verticalizada, né? E aí tu perde esse potencial de se empurrar à frente, né? E potencializa o fator de segurança mesmo, né? De equilíbrio, especialmente lateral, né? Viu? Até isso aí, Henrique, uma coisa interessante da gente lembrar na discussão, se aparecer um espaço de falar disso. Daqui a pouco a gente até pode não citar sem estar publicados, dados não publicados, hein? Submetido, alguma coisa.
Se Deus Sim. quiser, talvez... Tem até um relato de experiência, professor, de uma aluna da caminhada, esqueci o nome dela agora, que ela falou o seguinte, o depoimento dela é assim, ó, ela estava na praia e fui caminhar na orla, né, na areia, isso. E aí ela disse que quando ela faz sem bastão, ela demora muito tempo para fazer o percurso, né? Então, quando ela faz com bastão, ela leva muito menos tempo. Entende que ela aumenta, com certeza, a velocidade dela, ela faz em menos tempo quando ela utiliza bastão. Só que aí que tá, é um ambiente de areia, onde você consegue cravar o bastão, e ela, eu conheço ela, tem uma técnica boa. Ela é Parkinson, mas ela tem uma técnica boa. Então, ela consegue se usufruir de usar o bastão para caminhar, assim, funcionar à frente, aumento de velocidade, etc. Sim. Entendi. Bem legal, gente. Parabéns, Henrique, pela apresentação. Vou fazer o break, vamos para o tópico especial, então. Vamos lá.